Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Se eu te falar um médico, o que vem à sua cabeça? Agora, e se eu te falar para você pensar em um assaltante? Você acha mesmo que isso é coincidência? Tem gente que diz, isso é automático, é só um pensamento. Mas o que quase ninguém para se perguntar é, quem começou esse tipo de pensamento? Porque quando a gente imagina a mesma coisa, isso não é aleatório, isso é um padrão. Esse tipo de imagem não nasceu do nada, ele foi construído ao longo do tempo. E mais do que isso, foi mantido. Durante séculos, a sociedade precisava justificar as diferenças sociais e também a desigualdade. E uma das melhores formas de se fazer isso era criar uma imagem. Uma imagem de quem era perigoso e quem é confiável. E como isso foi se espalhado? Rápido, direto e repetitivo. Filmes, séries, jornais, manchetes, sempre reforçando o mesmo tipo de imagem. E isso não é novidade. Na história, isso já foi usado várias vezes. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, países usavam caricaturas para mostrar que os seus inimigos eram perigosos. Não era sobre realidade, era sobre percepção. Agora, pensa comigo. Se fizeram isso com países inteiros, por que não fariam isso dentro de uma sociedade? O ponto mais perigoso é quando isso começa a parecer normal. Quando as pessoas já não questionam mais. Quando parece lógico, justo e uma construção, porque aí as pessoas deixam de questionar. Isso entra no automático e passa a ser visto como verdade. E é aí que está o problema, porque isso não fica só no pensamento. Isso muda comportamentos. Muda a forma como as pessoas são vistas, como são tratadas, como são julgadas. E o mais pesado é que tem gente que cresce sendo visto como suspeito sem nunca nem abrir a boca. E isso não é só um detalhe. Isso dói, isso destrói vidas. E se isso já foi percebido, por que continuar? Porque esse tipo de narrativas mantém estruturas. Define quem é visto como ameaça e quem é visto como autoridade. E quando você começa a questionar isso, algumas estruturas começam a não se sustentar mais. Então, não. O problema não é o pensamento automático. O problema é nunca ter parado para pensar quem colocou esse pensamento ali. Se esse vídeo te fez pensar, talvez seja o começo.